Na saúde e na doença é o título do episódio do podcast de hoje, para dizermos claramente que ter cancro não significa o fim da vida sexual. As disfunções sexuais, como resultado da doença ou consequência dos tratamentos, merecem o mesmo cuidado e acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, tal como o cancro. Mas ainda existem dificuldades na orientação dos doentes ou na comunicação entre o doente e o seu médico, num assunto que não pode ser tabu, já que afeta a qualidade de vida do indivíduo ou do casal. Para falarmos sobre a saúde sexual em oncologia, temos como convidados a doutora Mafalda Cruz, radio-oncologista e pós-graduada em sexologia clínica, o doutor Isaac Braga, urologista, e a doutora Ana Amaral, psiquiatra. Doutora Mafalda Cruz, começava por si. Durante o primeiro Congresso Nacional de Oncossexologia saíram algumas guidelines. Na sua opinião, quais são as de maior urgente aplicação? Muito boa tarde, agradeço então o convite para estar aqui presente. É verdade, parece que nos últimos tempos, felizmente, tem-se vindo a falar cada vez mais desta temática. Como falou, e muito bem na introdução, ter cancro não significa o fim da vida sexual. Pode ser também uma fase em que se revisita tudo o que aconteceu até aqui e temos que nos adaptar a uma nova fase da vida, não é? E, portanto, cabe aos profissionais de saúde ter ferramentas e arranjar estratégias para conseguirmos dar alguma resposta aos nossos doentes. O que tem acontecido até agora é que nós, felizmente, cada vez mais conseguimos curar o cancro e mesmo que não falemos em cura, falemos em doentes que são longos sobreviventes e que, portanto, nós temos que conseguir gerir as toxicidades dos nossos tratamentos. E da mesma forma que nós conseguimos oferecer soluções para alterações na qualidade de vida do doente, como é o caso, por exemplo, de uma desnutrição, de um doente que tem enjoos, de um doente que está cansado, nós conseguimos fornecer ajudas. Quanto à parte sexual, também temos que conseguir arranjar novas estratégias. Aquilo que se tem falado em termos de guidelines, como estava a perguntar, é que cabe aos profissionais de saúde introduzir o tema, e o tema da sexualidade deve ser falado com os doentes desde o início do seu percurso oncológico. E deve ser falado várias vezes durante o percurso. Isto permite que o doente saiba que pode contar com os seus profissionais de saúde para tirar todas as dúvidas necessárias. Por outro lado, nós devemos também fornecer algumas informações. Quando estamos a explicar ao doente que tratamentos é que vai fazer e quais os efeitos secundários, devemos referir que os tratamentos que estamos a propor podem ter algum impacto na sua vida sexual. E que impacto será esse? Portanto, as guidelines, no fundo, aquilo que indicam é que o doente deve estar informado sobre o que é que poderá acontecer à sua sexualidade durante e após o tratamento oncológico. Depois, de acordo com aquilo que está na literatura, as normas indicam que depois de qualquer um de nós, qualquer médico ou profissional de saúde fornecer estas informações, caso seja preciso alguma abordagem mais específica, o doente deverá ser reencaminhado para uma consulta de oncossexologia. Estas consultas estão disponíveis em alguns hospitais do SNS, em alguns centros oncológicos, e permitem, de facto, que haja uma discussão multidisciplinar sobre o problema do doente e, depois disso, oferecerem-se, então, as ajudas necessárias para lidar com isto. Então, perante aquilo que me diz, podemos deduzir que a oncossexualidade já não é tabu? Ou ainda é? Eu acho que ainda é. Honestamente, eu acho que ainda é. Por vários motivos. Por um lado, nós vemos que dentro dos profissionais de saúde há muitas barreiras para se falar sobre sexualidade com os doentes. Uma delas será provavelmente o próprio desconhecimento do profissional de saúde e, portanto, a ideia de que não vou trazer para cima da mesa um tema com o qual eu não estou confortável e ao qual eu não consigo oferecer grandes soluções. Por outro lado, da parte do doente, por ter esta sensação de vida ameaçada, o doente também pode ter algumas reservas em falar com o seu médico sobre sexualidade, com receio de julgamento, não é? Receio de que o médico questiona, então, mas esta pessoa tem uma doença tão grave e está aqui a falar-me sobre sexualidade,
vamos desmistificar isto, não é? A sexualidade é uma componente muito importante da nossa vida, é um indicador de qualidade de vida e mesmo doentes em situação de cuidados paliativos necessitam e têm carências a nível sexual, portanto valorizam este aspecto da sua vida. 2/3 não partilham com o médico que estão a vivenciar problemas de sexualidade. Exatamente, as disfunções sexuais não acontecem em todos os doentes, não é? As disfunções sexuais nos doentes oncológicos, felizmente, não acontecem a todos os doentes. É importante também passar a mensagem de que algumas pessoas poderão passar por todo este percurso sem nenhuma alteração na sua sexualidade, e tudo bem, mas cada vez mais, como os nossos tratamentos são cada vez mais multidisciplinares e portanto, multimodais, digo eu, e, portanto, os doentes são submetidos a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, portanto, todo um conjunto de tratamentos que poderão ter impacto na sua sexualidade. Isto faz com que cerca de 50% a 60% dos doentes tenham disfunções sexuais. Dentro destes, apenas 2/3, ou seja, 1/3 fala com os profissionais de saúde. 1/3 sentir-se-á à vontade para discutir o assunto com os profissionais de saúde. Os restantes passam por isto de uma forma muito silenciosa e é comum, inclusivamente, verem-se questões básicas como as pessoas atravessarem este processo que dura anos, que pode durar anos, sem terem relações sexuais porque ninguém lhes disse que podiam, ou o contrário, ou a terem relações sexuais e em alguns casos não poderiam. Portanto, são conversas simples que nós podemos ter com os doentes e que desmistificam alguns tabus que existem. Isto para falar de barreiras de comunicação, portanto, o tabu da oncossexualidade começa na comunicação com o doente. Não é? Quais são os distúrbios sexuais mais comuns? Os distúrbios sexuais nos doentes oncológicos variam de acordo com o diagnóstico e os tratamentos realizados. Alguns doentes referem distúrbios sexuais logo desde o diagnóstico e aí estamos a falar numa diminuição do desejo sexual, por exemplo, pelo peso do diagnóstico, pela a tal sensação de vida ameaçada, pelo medo, porque é uma situação nova, uma situação estranha e porque as pessoas legitimamente se sentem desamparadas. Portanto, todo este turbilhão em alguns doentes provoca uma diminuição do desejo sexual. Depois, uma vez iniciando os tratamentos, vai depender muito do tratamento ao qual o doente foi proposto. Se estivermos a falar, por exemplo, de um doente que fez cirurgias, logicamente depende do tipo de cirurgia, mas podemos ter, no caso dos doentes de sexo masculino, disfunção erétil, no caso de uma prostatectomia ou mesmo da radioterapia. No caso das mulheres, os tratamentos, seja a quimioterapia ou a radioterapia, por exemplo, podem provocar secura vaginal, é uma das queixas muito comuns. Que é a sua área? Sim, que acaba por ser a minha área da radioterapia e isto tem que ser falado porque muita gente não sabe que uma irradiação pélvica, ou seja, radioterapia à região pélvica, seja por um problema ginecológico, seja por um problema gastrointestinal, por exemplo, pode desencadear um problema que nós chamamos estenose vaginal. E o que é isto? Trata-se de um encurtamento e um estreitamento do canal vaginal depois de se terem feito os tratamentos, que não só vai dar uma relação sexual dolorosa, como também a nós irá dificultar um posterior exame da doente e a possibilidade de se detectarem recidivas da doença, por exemplo. E é por isso que é importante nós conversarmos também com a doutora Wanda Patrício, que é ginecologista do IPO do Porto e que vai nos esclarecer quais são as causas mais comuns e os passos que podem ser dados às mulheres que também podem sofrer de alguma espécie de disfunção sexual em resultado do seu cancro e dos tratamentos que a ele estão associados. Doutora Wanda Patrício, na sua prática clínica, quais são as patologias ou tratamentos que vê de forma mais frequente a provocarem disfunções sexuais das mulheres? Boa tarde. Nós aqui falamos em cancro e cancro está associado ao medo, depressão e um dos sintomas mais
típicos da depressão começa logo pela perda da libido, da vontade sexual. Portanto, qualquer tipo de cancro ginecológico pode estar associado a uma disfunção sexual. Dentro de cada patologia também há vários tratamentos muito distintos conforme a fase em que a doente nos aparece, numa fase inicial, numa fase mais avançada. Por exemplo, uma doente nova que tem que fazer quimioterapia ou radioterapia, acontece muitas vezes ficarem em menopausa precoce, inférteis. A radioterapia ainda pior, que tem o efeito de uma fibrose do pavimento pélvico, dos órgãos pélvicos, com consequências graves a nível de estenose vaginal, com dor, dificuldade mesmo na coitarca, para além da parte intestinal e urinária. Claro que a nossa mais-valia na ginecologia é sempre a cirurgia e tendencialmente ela é minimamente invasiva. Ao dizer minimamente invasiva, quer dizer que usamos técnicas como a laparoscopia, que faz com que intraoperatoriamente conseguimos identificar bem estruturas nervosas, preservá-las, com menos sequelas e com um melhor resultado final e mesmo estético. Nem sempre conseguimos. Há alguns tipos, que eu não vou falar agora e especificar, mas há alguns subtipos, por exemplo, câncer do ovário, que obrigam a uma cirurgia muito invasiva e podem ter que ficar mesmo com estomas, com sacos coletores, e isso é bastante mutilante, não é? E finalmente, a esquecida vulva, que ninguém fala do carcinoma da vulva, porque é um cancro menos frequente, muito mais em idosas, mas posso dizer que tenho uma doente de 19 anos com cancro de vulva, em que vai haver sempre uma mutilação genital, com resultados estéticos variáveis, consoante o tamanho, o local, mas há sempre uma mutilação. Nós aí pedimos ajuda plástica, mas nem sempre o resultado é satisfatório, não é? Num cancro desses, no cancro da vulva, consegue-se reabilitar a sexualidade? Nem sempre. Nem sempre, porque nós conseguimos usar dilatadores, conseguimos hormonoterapia, mas quando temos que associar radioterapia, é uma causa perdida, é muito difícil. Já tentamos fazer grandes cirurgias plásticas, mas o resultado final não é de todo o melhor, não é. Eu imagino que grande parte dos casos das doentes devem ser doentes de cancro da mama. O universo das mulheres com problemas a nível, com disfunções sexuais. É porque quando estamos a falar em mulheres jovens, não é? O cancro número 1 em mulheres com menos de 40 anos é o cancro da mama. Não é? Portanto, é o maior grupo e tem a ver, a ginecologia não trata diretamente com o cancro da mama. Nós recebemos essas mulheres, há a consulta de oncofertilidade, em que essas mulheres que não têm filhos querem preservar a fertilidade, já não estamos a falar da parte da estética do corpo, mas a parte funcional, ou querem ser mães, elas passam por nós temos um protocolo, o IPO tem um protocolo com um centro de procriação medicamente assistida de Gaia, e elas preservam ovócitos, não é? Pronto. Essa parte é uma parte que nós conseguimos cumprir, conseguimos responder, não é? Em relação há sequelas da quimioterapia que elas têm, da hormonoterapia, falta fazer mais. Falta investir no laser vaginal, porque são mulheres que não podem, têm uma atrofia vaginal brutal e nós não temos muitas armas para além da ácido hialurónico a oferecer neste momento aqui no IP. Portanto, aí sim, há mais, mas damos o que podemos. E essas mulheres, como é que a doutora, em 15 minutos de consulta, normalmente, né, porque são muitas doentes, consegue depois abrir a porta para o diálogo para falar de sexualidade? De uma forma espontânea, normalmente elas não falam, não é automático. Eu penso que nós, como médicos, temos a obrigação de perguntar e saber perguntar. E no fundo, de abordar o tema da sexualidade com a maior normalidade, que é para também termos uma resposta compatível. Claro que é importante termos um ambiente propício, em que a doente se sinta confortável, sem medo para falar, e sem medo para expor as ideias, por mais idiotas que elas achem, que elas às vezes dizem que são idiotas, pronto, e nada é idiota. Agora, 15 minutos não dá. Não dá, o que é que fazemos? Às vezes atrasamos a consulta, outras remarcamos, quando achamos que é mesmo importante para aquela doente, e vamos tentar arranjar um espacinho para aquela doente, noutra altura, para ouvirmos todas as questões e tentar resolver da melhor maneira possível.
Porque é que elas dizem que é idiota? Acham que ninguém as vai perceber? Têm receio de se expor as suas fragilidades, os seus medos a este nível? A questão é quando se está a falar em cancro, as pessoas acham que tudo à volta é supérfluo, não é? Então eu estou aqui para tratar o cancro, eu estou a ficar bem, ainda vou dizer que tenho um problema com o meu companheiro, não é? Isso são aquelas inibições socioculturais que existem, não é? E que acham que não têm o direito de se sentir como se sentiam antes, porque até estão a vencer o cancro, não é? Têm o direito a estar felizes, contentes, sem nenhum problema. Eu acho que é essa a maior inibição delas. Porque acham que a sociedade não vai perceber. Claro. Claro. Os amigos estão lá e apoiam na altura da quimioterapia. No cancro da mama eu ouço muito falar. Durante a quimio eu tinha toda a gente muito preocupada. Agora que passou e que eu vou ter que fazer 10 anos de hormonoterapia, que aumentei 10 quilos, que não consigo ter relações, que não tenho prazer, toda a gente me pergunta, porquê é que andas assim? Está tudo bem? Não é? Isso é a parte mais difícil, é o a seguir ao tratamento agudo. E o que é que se faz na altura destas? O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Eu penso que aquilo que tem mesmo que se fazer é criar estruturas, equipas multidisciplinares, porque só o ginecologista não chega, só o urologista que vai estar aqui não chega. Tem que ser uma estrutura com várias especialidades, a trabalharmos todas em equipa, em conjunto. E aí sim, aí eu penso que conseguimos, pelo menos, cada um dar um bocadinho e o conjunto, o bolo, pode chegar, pode ser suficiente. Pode. Ou seja, às vezes consegue-se reabilitar o corpo, mas a mente demora mais tempo. Sem dúvida. O corpo é muito fácil. Como eu digo, sou cirurgia, corto, cozo e fica ótimo, não é? E eu digo, está curada, está salva. No entanto, é frustrante depois a percebermos que aquela doente chega à consulta e não está feliz, não é? Está triste, não se conseguiu adaptar à nova vida que tem. E aí nós temos que integrar mesmo. Os problemas são sempre multifatoriais, não é o corte que incomoda, não é? É o relacionamento com um amigo ou o companheiro que deixou de existir, como é que ela se vê, não é? Isso já não é só uma abordagem ginecológica, nem pouco mais ou menos, mas uma abordagem de fisioterapia, de psiquiatria, de cirurgia plástica. Há um conjunto que tem que existir, não é? Doutora, e tem casos também de doentes e de casais que, ao atravessarem esta experiência dura, também se redescobriram e se reinventaram no seu erotismo e na sua sexualidade? Acho que não é o mais frequente, mas eu já vi casos de renovações espirituais fantásticas. Perante o abismo, há sempre duas formas de lidar com esse abismo, não é? E há quem se atire sem medo e quando consegue ficar bem, sentir-se bem, começa a dar valor a tudo que não dava. É o tal dar valor ao presente e não ao passado ou ao futuro, não é? E as pequenas coisas passam a ser as grandes coisas. E sim, há uma renovação e há quem consiga sentir-se melhor do que antes. Não acho que seja a maioria, mas acontece. E aí temos o pacote perfeito e aí sentimos que realmente fizemos tudo o que devíamos ter feito naquela doente. Depois de ouvirmos a perspectiva feminina, vou também ouvir o Dr. Isaac Braga. Dr. Isaac Braga, enquanto urologista, contacta sobretudo com doentes do sexo masculino. Já há pouco ouvimos aqui a doutora Mafalda Cruz, assim, en passant, abordar essa questão. Contacta com doentes de todas as idades. Normalmente, quais são as perturbações, os cancros que causam mais perturbação a nível sexual nestes doentes? Ora, boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui. Efetivamente, a urologia contacta amplamente com os doentes com disfunções sexuais, principalmente homens, também lida com mulheres por causa de outra patologia, não tanto na patologia oncológica, mas no que diz respeito à oncossexualidade e no nossa área de atuação, nós assistimos muitas vezes a disfunções sexuais nos homens em quase todos os cancros que tratamos. Os que saltam logo à vista e que são muitas vezes falados, estamos a falar do cancro da próstata, pelo risco que os tratamentos trazem, não é tanto pela doença, mas mais pelos tratamentos
e pelas sequelas que os tratamentos vão deixar aos doentes. Estamos a falar, por exemplo, dos doentes operados com taxas de disfunção erétil que rondam os 80%, por exemplo, que é uma taxa muito grande e muitas vezes independente da técnica que se utiliza. Temos, de um lado, este tratamento cirúrgico, que resulta numa sequela quase imediata, e depois temos tratamentos de radiação, como disse a doutora Mafalda e bem, que também podem condicionar algum grau de disfunção erétil, algum grau de disfunção sexual, às vezes alguma dificuldade na ejaculação, que os homens também referem, que desaparece quando é operado, que é uma coisa que muitas vezes os homens não se queixam mais até do que, por exemplo, da ereção, porque eles conseguem masturbar-se na mesma, conseguem ter orgasmo, e acham muito estranho que de repente deixe de ejacular. E isto é uma coisa que, se não for falada, pode assustar muito e podem achar que é um problema que está a regressar. E dentro dos tratamentos do cancro da próstata, quando chegamos a fases mais avançadas, ou até em fases mais precoces, em que é preciso o tratamento hormonal, estamos a falar aqui de disfunção sexual, muito também à custa de uma diminuição da libido, uma diminuição do desejo. Isto no campo do cancro da próstata. Porque depois nós também tratamos o cancro do pénis, que claramente é um cancro que muito raro, mas é muito mutilante para os homens e que vai interferir muito na parte sexual, porque muitas vezes obriga a cirurgias mutilantes no órgão, ou seja, o órgão sexual do homem, por excelência, é o pénis e deixa de existir parte dele ou total, e isto causa, além do problema da imagem corporal, causa também muitos problemas, porque é difícil, se não for impossível, manter uma relação sexual satisfatória. E depois temos o cancro da bexiga, que muitas vezes não se fala, mas no caso de cirurgias para cancros mais avançados, chamamos de cancros músculo-invasivos da bexiga, que obrigam a cirurgias extirpativas que resultam em disfunção erétil, muitas vezes. Isto é um cancro que é relativamente frequente, não nesta fase tão avançada, mas é relativamente frequente. E depois temos noutro espectro, em doentes mais jovens, o cancro do testículo, que também causa disfunções sexuais, mais na área da ejaculação, por exemplo, quando os doentes são submetidos a tratamentos cirúrgicos ou até a tratamentos de quimioterapia com problemas no que diz respeito à ejaculação. E outra área que faz parte da oncossexualidade e que muitas vezes nós não abordamos quando falamos de oncossexualidade pura e dura, que é a fertilidade, que é uma questão que também preocupa e muito, quando estamos a falar de um cancro que a prevalência a maior prevalência é dos 18 aos 35, 40 anos, estamos a tratar doentes com um cancro que os afeta aos 18, 20 anos e que tem uma probabilidade de cura de 95% a 99%, ou seja, vão ser sobreviventes a longo prazo, vão surgir claramente as preocupações relativas à fertilidade, porque, do ponto de vista de funcionamento, tudo poderá continuar a funcionar, mas teremos depois a questão da fertilidade, que pode ficar para sempre perturbada, decorrente dos tratamentos, quer cirúrgicos, quer medicamentosos. Quando o doutor lhes expõe o plano de tratamento, os passos a seguir, também lhes fala dos efeitos adversos. Temos sempre que falar. E focando-nos agora, porque o nosso tempo é relativamente curto, no cancro mais frequente, cancro da próstata, deve ser falado e deve ser bastante discutido com o doente, mais do que a taxa de cura, porque é sobreponível para a maioria dos tratamentos que existem, sejam cirúrgicos, sejam à base de terapia com radiação, braquiterapia ou radioterapia. Temos que falar de qual é que é o espectro de sequelas que vai deixar. E o doente deve optar também estando informado destas sequelas, porque para um homem pode ter muito pouco significado a pôr-se em perspectiva, porque a perspectiva de morte, como nós já falamos, de ter uma doença que é mortal, muitas vezes coloca em segundo plano a questão sexual. Mas deve ser abordada essa questão, porque a maioria dos doentes, felizmente, sobrevivem muito tempo e muitos ficam curados e precisam de perceber que a decisão que vão tomar agora também deve entrar em conta com as perspectivas de sobrevivência, mas também de qualidade de vida.
Porque se o doente viver muitos anos, as preocupações que neste momento, no momento do diagnóstico, a preocupação principal é: vou ficar curado. Mas depois do doente estar curado há 5 anos, há 10 anos, essa perspectiva modifica-se e passa a haver outras preocupações. Passa a haver a preocupação da imagem corporal, passa a haver a preocupação do funcionamento normal do dia-a-dia. E o sexo faz parte do dia-a-dia. O sexo faz parte da saúde. Para se ter saúde, tem que se ter uma boa vida sexual. Não podemos achar que isto não faz parte do resto. Nós Eles muitas vezes conseguem falamos, decidir nessa altura? muitas vezes não conseguem decidir na altura. Sim. Por isso é que nós lhes damos sempre tempo para que possam decidir. Nós funcionamos de maneira sempre multidisciplinar e muitas vezes o doente é informado. Tudo isto tem um tempo para poder pensar e ponderar, quem sabe ouvir outras opiniões, falar com a família, falar com os amigos próximos e decidir depois, quando vem uma consulta multidisciplinar, que se surgirem dúvidas mais específicas, por exemplo, se surgir uma dúvida relativa aos tratamentos de radiação, estará o radio-oncologista presente e poderá responder a essa questão mais aprofundadamente. Se surgirem questões da minha área, eu responderei mais aprofundadamente. É a vantagem da multidisciplinaridade. No tratamento do cancro, no tratamento da sexualidade, no que diz respeito ao cancro. Porque se todos tivermos, e todos médicos, enfermeiros, terapeutas sexuais, psicólogos, se todos estivermos interligados e a funcionar de maneira multidisciplinar, os resultados, eu não tenho dúvida, que vão ser melhores. Mas às vezes um doente, só para percebermos claramente, às vezes um doente tende a optar entre ter um tratamento que lhe garanta viver mais anos, mas perder a sua sexualidade, ou não conseguir essa sobrevida, mas manter a sua sexualidade? Pode. Especificamente neste caso do cancro da próstata, não estávamos a falar disso. Porque os tratamentos, os dois, permitem a mesma taxa de cura, com perfil de efeitos laterais diferentes, e cada pessoa deve ajustar também à sua expectativa. Mas, por exemplo, se falarmos do cancro da bexiga, pode eventualmente ser colocada essa opção. Agora, o doente terá que decidir e nós teremos que informar que lhe estamos a dar um tratamento subótimo, que é uma coisa que nós nunca gostamos muito de fazer. Preferimos aumentar a sobrevivência, claro está, tendo sempre em conta a qualidade de vida. Até porque muitas das sequelas que vão ficar, e eu quando falo aqui principalmente nos homens, são passíveis de serem corrigidas. Se ficarmos com uma disfunção erétil grave, sem resposta a nenhum tratamento, há sempre hipóteses. Há sempre hipóteses de tratamentos tópicos, tratamentos injetáveis, colocação de uma prótese peniana, ou seja, há sempre solução. É o que nós também temos que explicar aos doentes. Neste momento preocupa-nos esta situação. Se não for possível resolver de outra forma, ou melhor dizendo, se desta cirurgia ou deste tratamento resultar uma disfunção erétil impeditiva de qualquer relação, há tratamentos e nós iremos fazer uma escada terapêutica. Iremos trabalhar com o doente na perspectiva de passarmos do não conseguir a conseguir o que ele acha que é satisfatório. E se for, no final, a colocação de uma prótese peniana, será a colocação de uma prótese peniana. Foi criada uma consulta de oncossexualidade no EPO do Porto que irá ajudar doentes que ficaram com disfunções a nível da sua vida sexual em virtude do seu cancro ou dos tratamentos que fizeram. Nas várias clínicas do EPO do Porto, essas consultas estão a funcionar. A enfermeira Graça Brás é uma das pessoas que tem defendido a integração desta disciplina na abordagem multidisciplinar do doente oncológico. A enfermeira Graça Brás está agora na gestão das clínicas do IPO do Porto, mas há 20 anos trabalhava no internamento com doentes e assistia à angústia que estas situações levantavam em muitos casais. Lembra-se dessa altura? Sim, recordo perfeitamente. Eu trabalhei há cerca de 7 anos no internamento, trabalhava com doentes da parte da medicina oncológica, de uma diversidade de patologias, mas na altura o serviço onde trabalhei era direcionado a doentes da patologia oncohematologia com leucemias, linfomas, cujos internamentos eram mais prolongados. Também afetava uma determinada faixa etária mais jovem e tínhamos muitas situações de jovens, casais jovens adultos, alguns deles recentemente casados. E até na altura, em todo o processo, claro, primeiro de orientação da doença, de orientação do tratamento, verificamos que a nível do casal, muitas vezes até havia o receio quase do toque.
com o medo de prejudicar o outro e o outro também com o medo da sociedade. Então tivemos que tentar quebrar ali alguns tabus e conversar com eles, e a equipa envolveu-se, e na altura criamos um livro, Enfrentando a Leucemia, orientando em determinadas áreas de interesse, quer para o doente, na alimentação, dos cuidados de higiene, de como é que era a sua vivência em casa, também a área da sexualidade nisso mesmo. Quais os cuidados, como é que ele poderia atuar junto com o casal, como é que nós poderíamos orientar até na relação de namorados, uma série de orientações que foram importantes para entender que a saúde sexual também é importante em todo o processo da doença em si, da pessoa em si, para a sua integridade, do equilíbrio como um todo. E daí que a partir daí organizamos formação para os profissionais e achamos que era importante, e então entre 2000, 2001, 2002, 2003, fizemos ali quase 3 anos, sério, com formação intensiva, envolvendo médicos e enfermeiros, psicólogos, e trabalhamos muito essa área, abrangente a toda a instituição, porque depois temos os doentes que seguem por vários serviços, e esta mensagem era importante passar, porque já a OMS preconiza a importância da saúde sexual e o papel que os profissionais de saúde têm que ter na educação, na orientação, e também compreenderem que isto faz parte da vida do doente. A qualquer momento o doente vai precisar de ser orientado nesta área. É normal, acontece, quer seja até uma pessoa idosa. A sexualidade mantém-se desde o nosso nascimento até o nosso momento da transição. E é importante que entendamos isto como uma necessidade para o equilíbrio da pessoa em si. Ela tem relação, todos nós somos seres de relação. E este equilíbrio é crucial para tudo. Para a evolução do processo do tratamento, a fase até como sobrevivente, como é que é o voltar à sua vida normal, porque muitas vezes focávamos só o que era o internamento e a alta. Depois o que era recomeçar a vida destes doentes. Por isso, a mensagem crucial é: nós temos as ferramentas necessárias, conhecer as patologias, saber o que é que afeta a nível da sexualidade, saber dos tratamentos, o que é que influencia, e com essas ferramentas, com esse know-how, estar preparado, em momentos determinados, poder orientar, seja qual for o doente, em que fase de tratamento. Dependendo da patologia, temos determinadas fases que são essenciais para orientar, mas é da nossa responsabilidade. O profissional de saúde tem que sentir que é sua responsabilidade poder dar permissão ao doente para que este tema seja também analisado. Portanto, há 20 orientado. anos atrás, digamos assim, para esses casais terem esses medos, esses receios, é porque essas questões não eram abordadas em consulta. Não eram tão, os profissionais focávamos tanto no tratamento em si do cancro, do tratamento e dos efeitos colaterais inerentes, quer uma quimio, radioterapia, ou complicações pós-cirurgia, que ficávamos por ali. E o foco era tanto, entre aspas, não era por... Eu creio que provavelmente a preocupação era de focar tanto no tratamento em si que descurávamos também esta área importante. E a integridade da saúde é várias, é a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde sexual também, a saúde ecológica, tem que haver esta integridade de um todo, porque nós somos a pessoa com um cancro. O cancro afeta uma parte, há todo o resto para mantermos em equilíbrio. E é importante esta mensagem, pois isto foi crescendo com a formação. Como é que foi a adesão a essa formação? Foi muito boa, tive com palestrantes fora, envolvendo também dinâmicas de equipa, cá muito interventivo das diferentes áreas de patologia. Por exemplo, vou pegar num exemplo da área da clínica cabeça e pescoço. Qual é o que afeta mais a nível dessa tipologia? A questão da autoimagem. São doentes que se isolam, porque é um cancro tão expositivo, né? E a imagem é muito importante, a autoestima, trabalhar. Então essa equipa trabalhou e tínhamos um envolvimento quer da parte de enfermagem, quer da parte médica, nomeadamente a importância de uma reconstrução, a cirurgia plástica, né? Para a questão da imagem. Fundamental, tudo isso era tratado, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, paliativos, também é importante falar da saúde sexual mesmo de um doente que está em fase paliativa. Nós já tivemos celebrações de casamentos em doentes em fase paliativa nos internamentos, por isso esta dimensão é um contínuo na vida de qualquer ser humano e tem que ser tratado com conhecimento, sempre com respeito, com integridade, com a dimensão ética e deontológica, mas vendo com uma normalidade abordar. E digo que teve boa adesão, foi até muito produtivo, e depois ao fim de uns anos dessa necessidade da formação sentimos que era necessário criarmos algo mais coeso.
E com conhecimento, aí sim, com a doutora Lúcia do IPO de Lisboa, numa formação disse, é isto mesmo que nós temos que transformar aquilo que temos o know-how, no criar um grupo, criar uma dinâmica com outro nível de intervenção. Então, em 2016, 2015 a pensar, em 2016 encetámos um novo painel de formação. Convidei a doutora Lúcia para que connosco visse qual era o nosso nível de atividade, em que nível é que estamos, envolvendo as diferentes clínicas, as diferentes áreas de patologia da mama, ginecologia, urologia, cabeça e pescoço, paliativos, pulmão, pele, todas estiveram envolvidas. O TM, temos os internamentos prolongados com gente jovem, como é que é o pós? Foram essas diferentes valências, todos a dar formação e a refletirmos em conjunto. Depois também tive mais 2 formações integrativas, veio a colaboração da doutora Cristina Nave como terapeuta sexual do IPO de Lisboa para avaliar a dimensão. Esses doentes já são alguns doentes, nós temos, esses doentes são importantes, mas nem todos precisam da terapeuta sexual. Ela é crucial neste processo, mas nem todos precisam. Nós temos um grande trabalho que os diferentes profissionais podem desenvolver com os doentes. Ou seja, hoje já várias clínicas hoje temos, estão envolvidas e estão sensibilizadas para esta problemática. Neste momento já temos com consultas organizadas na clínica de urologia, que são as mais cruciais, entre aspas, na ginecologia. Também temos na radioterapia, e porque a radioterapia e braqui, porque são os doentes que fazem a radioterapia localizada, quer aos homens, quer às mulheres, numa zona, na parte genital. Por isso, estas temos prioridade a este nível. Brevemente, pretendemos encetar com a colaboração das outras clínicas, embora, sendo necessário, há sempre alguma orientação, e depois também com a colaboração da psiquiatria. Por isso, estamos a fazer caminho, já demos um grande avanço, foi autorizado o grupo pluridisciplinar da oncossexualidade e neste momento avançamos, definimos que essas seriam as áreas prioritárias, ginecologia, urologia, a braqui e a radioterapia. E brevemente, como eu referi, iremos alargar. Quais são quem é que procura mais ajuda? São os homens ou as mulheres? Às vezes depende. Também é importante, uma questão pertinente, colocou. Claro que as mulheres muito, e nomeadamente eu vou estar aqui para a clínica de mama, porque é a questão da autoimagem. E é fundamental, as colegas trabalham isso numa fase inicial da implicação que tem um tratamento de hormonoterapia, ou a quimio, ou a cirurgia, e isso é trabalhado com elas. E claro que é uma questão que surge. E também é importante que elas trabalham muito a autoestima e a autoimagem. A questão da questão do cabelo, do colocar um lenço, da importância da maquilhagem. E tudo isto é apelar à questão do relacionamento, de manter, é importante, da família. Também é importante, esqueci-me de uma questão, crucial conhecermos bem o doente. Se é um doente que nos aparece sozinho, se é um doente que vem com a família, se vem com o namorado, como é que é o acompanhamento. E em todo este processo, também é um meio de nós irmos trabalhando. E questionarmos, quer trabalhar esta questão sozinha, quer que fale com a pessoa que tem, ou o namorado, ou que esteja presente. Os homens de neurologia também questionam, dependendo muito da faixa etária, mas estão à vontade, por isso é que não é por uma questão de género, mas é por uma questão de mais à vontade. Temos 2 colegas de sexo masculino, em que o homem se sente mais à vontade para colocar esta questão, nomeadamente quando eles têm uma fase, quer da cirurgia, quer quando têm que ser avaliados. Tudo isto é muito complicado na mente de um homem, de um jovem adulto, de um homem em fase sexual ativa. Por isso, estas questões acabam por eles colocar. Há outros que nós temos que ter a capacidade de dizer ele está a precisar de ajuda, nomeadamente, como eu frisei, os doentes de cabeça e pescoço que se isolam muito pela questão da autoimagem. E sendo da equipa de enfermagem, também os enfermeiros também conseguem ter uma proximidade muito grande com os doentes e às vezes disputar uma conversa que em consulta possa ser mais difícil. Sim. Questão pertinente também coloca, e vou realçar pelo facto de que o enfermeiro está 24 horas com o doente. Há momentos no seu processo de doença em que nós podemos aproveitar para colocar, no processo de tratamento, para colocarmos estas questões e analisarmos, mas nem sempre conseguimos numa fase, por exemplo, ambulatória. Então, quantas vezes estas questões eram analisadas durante o internamento, durante um turno da noite, ou às vezes num turno de um fim de semana que entre aspas fosse mais calmo e acessível, e conhecendo o doente e sabendo algumas dicas, um sinal de alarme. A esposa deixou de vir visitar, ou o marido deixou de vir visitar, ou a namorada deixou de vir. Provavelmente há ali qualquer coisa que já um sinal. Então como é que está neste nível? Apelar e permitir que ele também esteja à vontade para conversar. Mais uma vez quero realçar que é importante o respeito, a confiança e a dignidade, também para sempre
subjacente da abordagem destas questões, que é crucial. Eu retomava agora a conversa com o nosso painel para perguntar à doutora Ana Amaral, psiquiatra, quando um doente chega à psiquiatria é porque o seu médico assistente considerou que este precisava de uma ajuda mais especializada. Quando chega à sua consulta, quais são as queixas mais comuns? O que é que o levou a chegar até si? Habitualmente, quando os doentes chegam à nossa consulta, a queixa principal serão sempre sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, em relação com o diagnóstico que tiveram em determinado momento, isto numa fase muito inicial. Em fases mais posteriores, podem chegar-nos com esses mesmos sintomas depressivos ou ansiosos, mas já em relação aos tratamentos e às sequelas desses tratamentos, mas estes serão já uma minoria. O grosso dos doentes é mesmo nesta fase inicial de adaptação a esta nova realidade, que é a notícia de que têm um cancro. Portanto, são doentes que já estão numa fase de grande sofrimento em relação à sua sexualidade, porque já passaram certamente pelos especialistas, já tiveram um primeiro diálogo, uma primeira tentativa ou várias tentativas de solucionarem esse problema com o seu médico assistente, com o seu médico especialista, que não resultou, portanto, provavelmente já estão em algum sofrimento já há algum tempo. Ou que por vezes nem sequer tentaram abordar esse tema com o seu médico por vezes nem tentaram. assistente. Por vezes nem tentaram, porque sentem que o médico assistente naquela determinada área, o oncologista, por exemplo, ou o cirurgião, que já fez o seu trabalho, que era propor o tratamento e fazer o tratamento para a cura ou para a estabilização do processo oncológico. E, portanto, não têm o direito de pedir mais. Salvou uma vida, quem sou eu para estar a pedir ainda mais, estar a falar sobre sexo, que é uma coisa assim. E, portanto, nem sequer muitas vezes abordam esse tema com os seus próprios médicos assistentes. Por vezes, o médico assistente questiona esta situação, surge então que realmente existe ali um problema e eles são-nos referenciados nessa altura para tentarmos abordar da melhor forma possível o problema, mas são doentes já num processo prolongado de sofrimento e de perda desta vida sexual pré-cancro e que têm vindo a fazer no fundo o luto dessa vida sexual que perderam e cujo objetivo é tentarem recuperá-la da melhor forma possível, e é isso que nós tentamos fazer. Portanto, o cancro acabou por mutilar Sim. a sua intimidade. Sim. No fundo. Mutila fisicamente, mutila psicologicamente e mutila toda a vida íntima, social, conjugal, principalmente se os doentes não falarem sobre isto e não procurarem a ajuda devida, porque nenhum de nós é obrigado a saber as coisas à partida. Portanto, isto é um problema comum, é importante que as pessoas saibam isso, é transversal aos doentes, à maioria dos doentes. De facto, não estão sós, não são únicos, não são aves raras por terem este problema e, portanto, devem abordá-lo, porque há formas de mitigar a situação. Claro que nós não prometemos uma vida sexual exatamente igual à que tinha previamente, mas uma vida sexual satisfatória, uma vida conjugal satisfatória também. Falou em formas. Que formas? Como é que se formas? pode reabilitar? Como é que se pode ajudar? É um trabalho... É um trabalho difícil, para começar. Não é de dia para a noite, não é? Longo, não é de dia para a noite, salvo raras exceções, não é com um medicamento milagroso que vai resolver o problema de hoje para amanhã, e isto é importante a pessoa ter já bem delineado. Perceber que tem que estar motivado. Se tiver um parceiro ou uma parceira, torna-se mais fácil o trabalho, fazer este trabalho a dois. Em primeiro lugar, um trabalho de explicação de porque é que aquilo aconteceu, quais são as causas, porque as pessoas podem pensar que a culpa é delas, culpabilizarem-se a si próprias pelo problema sexual que têm. E não tem nada a ver com isso, como já estivemos a ver nas conversas anteriores com os meus colegas, tem a ver com causas biológicas, resultado das cirurgias, dos tratamentos, que são iguais para todos os doentes, não é culpa daquele doente, é o que é o resultado do tratamento, é uma inevitabilidade, infelizmente, do tratamento.
E, portanto, em primeiro lugar, desmistificar isto, desculpabilizar o doente, perceber o que é possível recuperar e aquilo que não é possível, para não ter expectativas irrealistas em relação à situação. E depois, em termos de terapia sexual propriamente dita, eu acho que os 2 pilares fundamentais é a comunicação do casal. Isto é muito mais fácil se houver um cônjuge participativo e apoiante. As pessoas conversarem, porque as pessoas deixam de conversar, o tema da sexualidade passa a estar numa gaveta arrumada lá em casa, não falam sobre o assunto, vão criando cada vez mais tabus. Muito cedo. A ideia que eu tenho. Deixam de falar muito cedo. E quanto mais tempo passa, mais está arrumado e mais difícil é ir lá buscá-lo, porque está mesmo escondido lá no fundo de tudo. E, portanto, é importante retomar estas conversas. E retomar essa conversa espontaneamente em casa às vezes é complicado e, portanto, o empurrãozinho na consulta é útil, forçar a que abordem o tema. A doutora aconselha que jantares à luz de velas, aquelas coisas? Eu aconselho jantar à luz de velas a toda a gente. mas para os doentes também é importante as pessoas retomarem a sua vida de casal, lembrarem-se como eram, quando começaram, que as pessoas quando começam a namorar não começam logo a ir para a cama umas com as outras, acho eu. E portanto, o que é que levou a que chegassem a esse ponto de intimidade e voltar a recuperar essa intimidade? Porque se a intimidade se perdeu, depois de repente voltarmos a ter uma sexualidade penetrativa é uma coisa assim um bocado esquisita. E portanto é importante ir construindo novamente esta intimidade a falar primeiro, com beijinhos, com abraços, com preocupação, sentarem-se ao lado um do outro no sofá, por exemplo, coisas simples, são coisas simples do dia a dia. Quando se atravessa um cancro, de repente, o cuidador, há uma das pessoas no casal Sim. que durante muito tempo é o cuidador, tem de tratar da pessoa que está doente. E isso, nós sabemos, mata o erotismo, mata o romance. Pronto. É verdade. Como é que depois aquela pessoa consegue, pronto, agora posso relaxar um bocado, já não tenho de preocupar com a saúde dele ou dela, podemos reinventar aqui um bocadinho estas coisas novamente, não é fácil fazer aquele botão de ligar e desligar. Claro, não é? A questão dos cuidadores é sempre bastante complexa. Porque em princípio, quando pensamos no cuidador e no impacto que isso tem na vida sexual, até podemos pensar sempre que esse impacto é negativo, mas nem sempre tem de ser assim. Claro que se a pessoa cuidada se sentir melindrada pelos cuidados, envergonhada por estar a ser sujeita a isso, infantilizada, claro que isto é negativo. Se a própria pessoa que cuida acabar por se sentir frustrada por estar naquele papel, às vezes surge aquela culpa de culpabilizar, não é voluntário, mas culpabilizar o outro, porque é que estás assim, porque é que isto aconteceu. Isso também obviamente coloca um peso muito grande sobre a relação e acaba por destruir a intimidade. Mas nem sempre isto tem de ser assim, porque se as pessoas conseguirem aceitar e adaptar-se a estes novos papéis. Muitas vezes há pessoas que o cuidar, ajudar a vestir, ajudar a limpar, dar banho, esse tipo de coisas, também é uma forma de intimidade. É uma forma de intimidade diferente, é verdade, mas é uma forma de intimidade. E o objetivo final do sexo, na minha ótica e na de outras pessoas que não eu, peço desculpa, não é o orgasmo, é um casal que tem intimidade. E muitas vezes, no meio destes cuidados, conseguirem trocar carícias, a pessoa que é cuidada conseguir mostrar agradecimento por aquilo que está a ser feito, a pessoa que cuida dizer eu faço isto por ti, porque te amo e vou continuar a amar. Isto mantém a intimidade no casal, mesmo que por motivos de doença não seja possível ter uma vida sexual louca como se calhar tiveram há muitos anos atrás, mas é esta intimidade das pequenas coisas que devemos procurar e que devemos ensinar as pessoas a encontrar e a construir. Mafalda, este reencontrar de intimidade às vezes passa também pelo doente cujo corpo mudou,
conseguir estar de novo confortável na sua nova pele. Porque muitas vezes a sua autoestima passa por aí e ele precisa de voltar a reencontrar-se. Sim, é verdade. Ainda não se falou muito das alterações da imagem corporal que a doença e os tratamentos provocam. Temos doentes que sofrem processos de mutilação, não é? Mutilação de membros até. Temos o caso clássico do cancro da mama, por exemplo, e as mulheres que estarão a ver e a ouvir vão se identificar, a perda do cabelo. O cabelo é um aspecto visual muito importante para muita gente e, portanto, e a mastectomia também, ainda não falámos da mastectomia, que também é uma cirurgia com muito impacto na autoimagem e na visão que nós temos de nós próprios e são mudanças muito drásticas. E, portanto, tendo em conta tudo isso, é normal que os doentes sofram aqui por um processo de luto do corpo que tinham antes e que seja difícil adaptarem-se ao corpo que têm agora. Existe muita vergonha. A doutora Ana estava a falar da comunicação com o parceiro, isso é fundamental. Poderá ajudar a trazerem o parceiro às consultas e nota-se também que às vezes estes processos são difíceis ao ponto de os doentes não conseguirem mostrar o corpo à pessoa com quem vivem e à pessoa com quem dormem. Se isto não traz sofrimento, não é? Claro que traz sofrimento. E a impotência também que o parceiro sente por isto estar a acontecer. Acho que nos cabe a nós todos ajudar nesse sentido. Também às vezes nota-se que da parte do parceiro existe muito desconforto, ou seja, da pessoa que não está doente, existe algum desconforto em ver, em ver as alterações do corpo do doente. Eu já apanhei também na consulta doentes que eu vou para as examinar, no caso do cancro da mama, e as doentes pedem, por favor, para eu fechar a cortina para o marido não ver. Eu não consigo imaginar o sofrimento que tudo isto causa, mas sem dúvida que se estiverem os dois envolvidos nisto, o processo será mais fácil. E os colegas poderão ajudar a facilitar este percurso, acho que sim. Como é que eu nem consigo imaginar como é que deve ser estar a lutar contra o cancro e passar por isto sozinho. Passar por isso assim. Passar por isto sozinho, ou seja, a luta já é tão difícil. Passar por isto sozinho fica ainda mais difícil. Outro aspecto também que acho que se poderia frisar aqui é que é importante nesta fase descentralizar um pouco a relação sexual da penetração, porque as doentes neste caso vão passar por um período que pode ser longo em que vão ter muita dor e em que há diminuição da lubrificação e, portanto, fazer todo esse trabalho com o companheiro, se for preciso um jantar à luz das velas, se for preciso um jantar romântico, mas também que o foco final não seja o orgasmo, que o foco final não seja a penetração igual e que o foco final não seja um sexo igual ao que tinham antes. Nós vamos tentar ajudar a melhorar o processo, nós vamos tentar ajudar com todas as ferramentas e todos os conhecimentos que temos, mas os doentes também terão que compreender que terão que fazer algumas adaptações nesta fase, que daqui a uns tempos poderá ser melhor, mas é isso, sobretudo, descentralizar o sexo da penetração, ou seja, investir noutras vias de prazer que não a penetração. É que um dos tabus da nossa sociedade também, um dos grandes tabus, e agora lanço aqui a pergunta para os três, é o prazer feminino. Estamos aqui a falar de uma sexualidade, mas fala-se muito pouco sobre o prazer feminino. Então, numa situação destas, como é que se pode, por exemplo, no caso da doente oncológica, como é que o companheiro, ou como é que a doente pode redescobrir e voltar, nem que seja durante algum tempo, a ter qualidade de vida a esse nível? Quem é que quer responder? As mulheres têm uma vantagem, acho eu, em relação aos homens. Em termos de zonas erógenas, as áreas corporais que causam prazer,
praticamente é todo o corpo da mulher. Todo o corpo da mulher é extremamente sensível ao toque, ao estímulo. E, portanto, às vezes é importante ensinar a tocar, porque um toque a seco, por exemplo, não... Mas se for uma massagem, com um óleo, uma coisa simples, nas pernas, nos braços, nas costas, que não são zonas... Estou a falar de costas, não estou a falar de mamas, que não são zonas erógenas por excelência. São zonas que dão realmente prazer, dão sensação de relaxamento, de prazer com aquele toque e que vão levar realmente à reconquista da intimidade. E, portanto, é importante aprender a jogar com o corpo todo, não só com as áreas clássicas associadas ao sexo. E embora nos homens, supostamente, as áreas erógenas sejam mais restritas, isto também é verdade, porque os homens também têm extrema sensibilidade em áreas que não são classicamente erógenas. Pernas, coxas, costas, ombros, não são. Uma pessoa pensa em sexo, não pensa em ombros, acho eu. Mas são, e se não se pode, ou se a pessoa não quer para já, se eu não quero mostrar as mamas, se não me sinto à vontade com isso, tudo bem, pode estar tapada, pode estar coberta e tentar recuperar essa intimidade com o parceiro por outras vias. Primeiro, com as pernas está tudo bem, então vamos às pernas. Com calma e progressivamente a pessoa vai dessensibilizando e vai-se ela própria também habituando à sua nova imagem corporal e vai se sentindo também à vontade para partilhar essa imagem com o companheiro. E é nesta, no fundo, redescoberta mútua que a intimidade vai renascer. Eu acho que a palavra-chave e o objetivo principal deve ser sempre a recuperação da intimidade, porque é isso que está na base de todas as boas relações de qualidade. Então, isso é que eu acho que é importante falarmos e os doentes falarem e nós falarmos com os doentes sobre isto e mostrar-lhes que é normal querer ter prazer, é normal querer ter mais intimidade e que só conversando inicialmente para depois podermos progredir no que vamos fazer é que nós vamos conseguir arranjar soluções para os problemas. Eu tenho alguns casais na consulta que dizem que agora aproveitam mais do que antes. Porque de antes o sexo era mais ou menos programado, era daquela forma, Agora, como tiveram que arranjar soluções alternativas, conseguem ter uma vida sexual tão ou mais prazerosa do que tinham antes e se calhar não recorrem à penetração, por exemplo. E eu tenho a noção completa, como terão aqui as minhas colegas, de que isto depende muito da intimidade do casal e de conseguirem ou não ter intimidade para abordar estes problemas, que é muitas vezes o que nós não conseguimos ter porque nós também temos muitos tabus relativamente ao sexo. E o sexo é importante em todos os momentos da vida e da doença, cá está, da saúde e da doença. Que acho que é o nosso papel aqui será ser facilitador, principalmente para que isto possa acontecer e otimizarmos ao máximo o que resultou dos tratamentos do cancro. Otimizarmos as sequelas de forma a elas não serem mais barreiras neste percurso que é longo, que esperamos que seja o mais longo possível. Desculpa, só completar. Eu acho que nós também no nosso discurso não nos podemos esquecer de algum tipo de doentes. Não podemos ignorar os doentes mais velhos e assumir que os doentes mais velhos não têm vida sexual ativa. Não podemos ignorar doentes que não têm parceiro. Não podemos ignorar doentes que não são heterossexuais. E também não devemos ignorar aqueles doentes que não têm, que têm cancro em zonas que não serão tão óbvias. Ou seja, se calhar até se fala de sexualidade com o doente com cancro da próstata, mas não esquecer doentes com outro tipo de cancros, por exemplo, cabeça e pescoço, sistema nervoso central, cancro do cérebro, ou seja, não restringir a nossa conversa a doentes com cancro em órgãos mais atribuídos à sexualidade. Foi alargada a todos. A todos, sem dúvida. Todos que de alguma maneira sentem algum tipo ou sentiram algum tipo de disfunção sexual, é sobretudo procurarem ajuda e partilharem
as suas experiências e não se fecharem e comunicarem, é sobretudo esse alerta, porque as doenças graves como o cancro já carregam consigo muito sofrimento físico e psicológico. Quero agradecer-lhes a vossa participação neste podcast, dado que de repente a pessoa, a sua identidade resume-se ao seu estatuto de doente. Não pode nem deve ser assim. O desejo, o prazer, a sua sexualidade fazem parte da relação com o nosso corpo e constituem uma base importante do nosso processo de autoestima, em qualquer idade e em qualquer momento da vida, na saúde e na doença. Eu voltarei a estar consigo para o próximo podcast Cancro Sem Tumor, um projeto do IPO do Porto com o apoio da Novartis. Muito obrigado.